Pessoal, meu nome é Rafaele, eu sou fisioterapeuta, bacharel em fisioterapia, pós-graduada em fisiologia do exercício. Eu sou também preceptora da residência multiprofissional em saúde da Universidade da Integração Latino-Americana aqui em Foz do Iguaçu, a UNILA, e eu sou também profissional concursada da Prefeitura de Foz do Iguaçu, então eu faço os atendimentos de fisioterapia no município. Bom, eu vim aqui conversar com vocês um pouquinho hoje sobre um dos temas que é fundamentais quando nós paramos para pensar e estudar os processos de saúde e doença, que são os determinantes de saúde. Você já deve ter ouvido falar que existem vários determinantes de saúde, mas primeiro nós precisamos retomar um pouquinho o conceito do que é saúde e do que é doença. Então, antes de pensarmos no que é doença, eu acho muito importante que saibamos o que é a saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, que define de fato o que é a saúde, nós podemos entender que a saúde não é apenas o fato de não estar doente. Se eu não estou com febre, se eu não estou passando mal, desmaiando, com náusea, então eu estou saudável? Depende. Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, a saúde é um estado de completo, então total bem-estar físico, emocional, mental, social, tá? Então, daí nós podemos entender que estar doente é muito mais do que estar sintomático. E estar saudável também é muito mais do que estar assintomático. Logo, nós percebemos que os processos de saúde e doença dependem de constantes modificações no nosso dia a dia, certo? É como se nossa vida fosse uma gangorra, né? Alguns dias, dependendo do que aconteceu, dependendo de vários fatores que nós vamos falar, eu posso estar mais saudável e alguns dias, talvez, um pouco menos saudável. E aí entram os determinantes de saúde. Bom, e o que primeiro vem à mente quando nós pensamos em determinantes de saúde? Lógico, a condição biológica, a condição genética. Ora, se minha mãe, minha avó, minha bisavó, minha tataravó e minhas 9 irmãs são hipertensas, existe sim uma probabilidade bastante presente que eu desenvolva hipertensão arterial também. Porém, isso não é tudo. Isso é apenas um fator determinante do processo saúde e doença, que vai ser mais ou menos agravante dependendo da sua interação com os outros fatores. E um dos determinantes que nós chamamos mais a atenção dos nossos pacientes na prática clínica, no dia a dia de atendimento, são os fatores ambientais, que interagem de forma muito importante com os fatores genéticos. Então, aquela escolha do dia a dia do paciente, de como vai ser sua alimentação, de como vai ser a sua prática de atividades físicas, né? O local onde ele vive, de como é a sua interação com outras pessoas, tudo isso vai também determinar se ele vai estar mais ou menos saudável naquele momento de sua existência. Além dos fatores ambientais, que podem ser biológicos, referentes ao estilo de vida, ou culturais, referentes ao processo de vida, como ele lida com o dia a dia, envolvendo também saúde mental. Nós temos também os determinantes econômicos e sociais. Os determinantes econômicos têm tomado uma importância muito grande quando a gente pensa que um indivíduo sem condições de trabalho adequadas, ele não consegue manter um estilo de vida que o leve a, por exemplo, uma alimentação saudável, ou muitas vezes práticas ou recursos para que faça exercícios físicos, longas jornadas de trabalho, pouco recurso financeiro. Como o paciente então sustentaria sua família e bons hábitos, não é?
o ambiente no qual está inserido, o meio ambiente em si, a poluição e todos esses fatores, não é? Encanamento. Então, nós podemos observar em algumas patologias, como hipertensão arterial, diabetes mellitus ou quadros crônicos, como a fibromialgia, que tem estado tão em evidência por sua alta prevalência atualmente, que os determinantes de saúde ficam evidentemente conectados no momento do diagnóstico dessas doenças. A hipertensão arterial, antigamente, um quadro muito mais prevalente entre indivíduos idosos, tem se mostrado presente em populações mais jovens. A fibromialgia também, com um fundo muito emocional, econômico, social, porém conectado a fatores genéticos. Esses são os determinantes de saúde. E para que você conheça e entenda o processo de saúde e doença de uma forma profunda, é necessário que você compreenda todos os seus determinantes e suas possíveis interações, para que você possa, de fato, influenciar no tratamento do seu paciente. Eu espero que vocês tenham compreendido e que essa aula tenha ajudado você a ampliar o seu olhar no sentido de identificar no seu paciente o que pode causar aquela doença crônica tão difícil de tratar, ou o que pode estar fazendo com que o tratamento não seja efetivo. Por que a pressão não fica controlada com a medicação? Por que mesmo com a alimentação organizada, o paciente continua com níveis descompensados de diabetes? O que o faz pender mais para a doença do que para a saúde? São esses determinantes. Então, eles são muito importantes de fato. Na sua carreira toda, o serão. Uma sugestão que eu gostaria que vocês tentassem é fazer como se fosse um cabo de guerra. Imagine que de um lado da corda existem vários fatores te puxando para a saúde. Sono adequado, boa alimentação, emprego digno, moradia, encanamento, saneamento, tudo favorável para a saúde. E que do outro lado existe insônia, existe a má alimentação, o sedentarismo e tudo que te puxa para uma doença. É assim a nossa vida, como se fosse um cabo de guerra, com uma constante imposição de forças em opostas direções. Muitas vezes, as escolhas por mim feitas enquanto indivíduo, ou pelo paciente feitas ou a ele impostas, determinam mais do que a genética, ou ainda junto com a genética, qual o desfecho desse caso ou desse paciente.